Oi? Ok. Tá, obrigado, mano. Rô, por favor, amigo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Centro Espírita Casa do Caminho. As pessoas que estão nos vendo pela internet também. Que, mais uma vez, a bondade de Deus possa nos abençoar, nos fortalecer através da presença dos bons espíritos presentes na nossa casa, das equipes médicas, das equipes de tratamento, né? E que nós possamos nos disponibilizar, abrindo nossas percepções, nosso coração, né, para podermos receber a ajuda, né, que aqui nós íamos buscar. Nós vamos falar um pouquinho rápido. A maioria das pessoas já conhecem as atividades da nossa casa. Nós temos palestra quase todos os dias. Às segundas-feiras, às terças, às quintas-feiras, às 20h15 começa exatamente um pouquinho antes a palestra, passes, né? De terça-feira é voltado mais para a dependência química, né? Mas as pessoas que tiverem a disponibilidade de tempo para vir só nas terças, pode vir, não tem problema nenhum, porque os passes são os mesmos. É que eles são direcionados também, esse tratamento, para as pessoas com questões ligadas ao álcool, às drogas, né? Ao tabagismo. Mas nós também fazemos um tratamento espiritual, né, para os nossos irmãozinhos desencarnados que aqui também vêm para receber o nosso tratamento, e nós todos somos participantes, né, disso ao doarmos os nossos melhores sentimentos, nossas vibrações. Então nós dissemos que de segunda, terça e quinta, às 20h15, às quartas-feiras à tarde nós temos palestra, começa às 14h15, às 14 horas, e de domingo às 10 horas da manhã. Tem de sábado agora também, nós abrimos um novo trabalho, às 17h10, todos os sábados. Os plantões de atendimento, em todos os dias que tem palestra, nós temos os plantões de atendimentos que começam geralmente 1h, 45 minutos antes. Aqueles que quiserem vir, precisarem passar no plantão, pode vir. Nós temos um trabalho que para nós é extremamente importante, que nós estamos sempre convidando todos a participarem. A nosso trabalho ligado à assistência social. Nós fornecemos cestas básicas, né, para 30 famílias, são 60 cestas que são distribuídas no primeiro sábado, no segundo sábado de cada mês, né? São mais de 300 pessoas beneficiadas, e aqueles que puderem participar, às vezes doando um gênero alimentício, né, um alimento não perecível, né, é sempre bem-vindo. E também roupas usadas também, tá, mais, apesar de estar terminando o nosso frio, e hoje, só porque ele está terminando, ele voltou um pouquinho, né? Mas nós temos as roupas que nós oferecemos para as famílias que vêm aqui também. E nós também fazemos um trabalho no bazar, que é ligado, a Sandra que toma conta disso, são roupinhas para as gestantes, né? Às vezes vêm receber a cesta, são mãezinhas carentes também, necessitadas, né? Então nós temos as roupinhas para os bebês também que são fornecidos. E sábado sim, sábado não, nós temos um novo trabalho social também, que é uma alimentação, café, pão, suco, chá, bolachinhas, para as pessoinhas, nossos irmãozinhos que ficam na rua, né? É um trabalho bonito. A gente sabe que a gente não pode matar fome, não pode, sabe, resolver todos os problemas, mas tem muitas pessoas como nós que fazem esse tipo de tarefa, né? Se vocês quiserem, quem quiser se engajar nessa tarefa, teve pão com salsicha, olha que gostoso, né? Tem pão com presunto e queijo, às vezes tem pão com salsicha, né? Mas um cafezinho com leite quente, um chá, né? Chocolate, para as pessoinhas que ficam debaixo do metrô aí, às vezes é um alimento que eles estão recebendo no dia, né? Então é gostoso para a gente participar. A gente gostaria até de não estar fazendo essa tarefa, de não estar necessitando fazendo isso. Mas não adianta, a gente tem que lidar com a realidade, e a realidade é essa. Então cada um faz a sua parte, né? Nós talvez não possamos interferir no social extremamente, né, na parte governamental, né? Mas nós podemos fazer a nossa parte. E a nossa parte nós temos que fazer. Bem-vinda, querida. Então, às vezes o trabalho é pequeno,
mas ele pode ser importante, principalmente para aquele que vai receber, mas para nós também, viu? É extremamente gratificante, né, para as pessoas que fazem esse trabalho quando o realizam. Estou vendo a Alice aqui, lembrei, aos domingos nós temos a evangelização infantil. Pode vir de domingo, às vezes os pais vêm, trazem os filhinhos. Tem que ter, não pode ser tão pequenininho, né? Porque no berçário não tem, né? A partir dos 3 aninhos, quiserem vir trazer o sobrinho pequenininho, enquanto ficam lá no aprendizado do Evangelho, fazendo desenho, aprendendo coisas importantes, também ouvindo sobre Jesus, os pais estão aqui, assistindo uma palestra, fazendo um tratamento. Então é isso. E o último recado, eu juro que vai ser o último esse aqui. Esse também porque aqui nós arrecadamos também para as mesmas finalidades. É uma viagem que vai ser promovida, além de ser excelente para as pessoas que quiserem participar. Nós estamos promovendo uma viagem, vai ser no dia de 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, para Araxá, né? É um lugar lindo, e Uberaba. São lugares lindos, onde a gente vai estar juntos, aqueles que quiserem vir, né? Precisa vir falar com a Sandra. A saída está prevista para o dia 31. É uma sexta à noite. Tá. E a gente volta no domingo à noitinha. Nós sai aqui da porta do centro e volta aqui para a porta do centro. É um ônibus confortável, né? Vai o número certo de pessoas, né? E aqueles que quiserem vir, tem algumas promoções assim para casal, para filhos, para casal com filhos, né? Então procura a Sandra, aqueles que se interessarem, nós ainda temos bastante tempo, é dia 31 até 31 de outubro, até quando a gente vai? Até quando tiver as passagens, né? Nós vamos ficar hospedados lá no Sesc de Araxá. Olha, a cidade é linda, o Sesc de Araxá é muito bonitinho o lugar, a gente já fez isso 2 vezes, né? O lugar é lindo e vale a pena, porque nós vamos conhecer pessoas voltadas à assistência social nesses lugares, tanto em Araxá quanto em Uberaba, né? É uma viagem agradável, porque nós vamos estar juntos, aqueles que forem, vão estar, sabe, brincando. Não é só, tudo que nós fazemos é sério, até mesmo a nossa viagem, o nosso passeio, tem uma finalidade social, mas o fato de nós estarmos juntos, viajando, né, nós vamos estar brincando, nos conhecendo mais, as famílias, as pessoas. Então, aqueles que quiserem participar, venham conversar com a Sandra. A Sandra geralmente está aqui às segundas-feiras à noite, às terças, às quartas-feiras à tarde, né? Quinta-feira o Jurandir está aqui, né? De sábado nós estamos aqui, quer dizer, a gente dorme aqui praticamente, né? Mas nós estamos aqui, né? Fazendo um pouquinho, mas não estamos. Então é isso, queridos. Viu? Aqueles que quiserem participar, venham. Quem conhecer o trabalho do Tadeu em Araxá já vai valer a viagem. A gente fala em assistencialismo social, a gente volta se sentindo ainda menor, né? Ele tem um hospital. É só ir lá em Araxá, receber um abraço desse nosso irmão, do Tadeu, e conhecer a obra que ele realiza lá, realmente a gente volta acreditando que realmente, nós já sabemos disso, mas Deus existe, né? E esse cidadão realmente tem Deus dentro de todas as suas ações e atitudes, né? Uma pessoa... É o Bacelli. Viu? Mas em Araxá a gente vai ter um dia de folga para sair, para ir visitar o grande hotel, tem as fontes, é um lugar lindo, viu? Banhos, é isso, tá? Então, é isso, meus lindos. Vamos fazer o preparo para a nossa palestra dessa noite. Nós vamos, assim, relaxando, cerrando nossos olhos, né, de maneira tranquila, respirando profundamente. Esse é um exercício que a gente faz para controlar o nosso batimento cardíaco. A gente cerra os olhos, respira profundamente, segura um pouquinho, solta a respiração. O coração da gente começa a bater mais sereno, mais tranquilo, mais compassadamente, né? E nós aproveitamos esse momento, tendo a certeza da presença de Jesus entre nós, que nos envia esses espíritos bondosos, esses irmãos que já caminharam mais na sua existência e que vêm nos socorrer, nos amparar. A corrente médica ainda trabalha incessantemente, né, trazendo-nos auxílio, trazendo-nos a cura conforme as nossas necessidades, né?
mas todos nós temos que pedir, todos nós temos que estar em contato. Mas a nossa prece nós sempre iniciamos agradecendo a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, pela oportunidade abençoada da vida. Obrigado pelo trabalho, Senhor, pela família, por todas as bênçãos que nos concede, Senhor, nós te agradecemos. Nós sabemos que temos dificuldades, nós temos ainda que atravessar por muitos percalços, e nós sabemos, fruto das nossas próprias ações. Mas nós te pedimos, Pai, que não nos isente das provas, mas antes esteja conosco para que nós tenhamos força de ultrapassá-las, sairmos vencedor de todas as nossas dificuldades e atingirmos os nossos objetivos existenciais como criaturas de Deus que viemos ao mundo para sermos melhores, para evoluirmos, para sermos felizes. Os outros fatores que nos impedem chegar a esses objetivos são causados por nós mesmos, Senhor. Nós já sabemos, fortalece-nos para que nós possamos ser melhores para com as pessoas à nossa volta, para aqueles que caminham conosco, que nós possamos aprender a amá-los e perdoá-los, e que possamos também aprender, acima de tudo, a nos perdoar, a nos amar, a nos respeitar a nós e as nossas limitações. Ajuda-nos, Pai, a encontrar o nosso caminho. Que a Tua bondade, mais uma vez, nos brinde esta noite com esses espíritos bondosos que nos aconchegam, nos abraçam e nos dão a força tão necessária para que nós tenhamos uma semana de paz, de fortalecimento e possamos assim continuar a nossa caminhada. Assim, gratos a Deus, nosso Pai, aos espíritos bondosos presentes, nós agradecemos ao dirigente espiritual da nossa casa, especialmente ao dirigente do trabalho de hoje, e pedimos em nome de Jesus a permissão para iniciarmos a nossa tarefa, pedindo a bênção e a paz para todos aqueles que estão aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos reabrindo nossos olhos e nós vamos prestar bastante atenção na exposição da noite, que vai ser feita por nosso companheiro Serginho. O Sérgio vai nos falar sobre esse livro do Francisco do Espírito Santo Neto, o tema, motivo, né? Pelo Espírito Hamed, Os Prazeres da Alma. É uma obra linda. E ele vai nos falar exatamente do perdão, né? Nós temos alguma coisa para perdoar? Nós temos alguma coisa que nós gostaríamos que nos perdoassem? E o auto-perdão, né? Então, são coisas muito importantes que o Sérgio vai trazer para a gente. Já está lá. Seja bem-vindo, querido. Viu? Boa palestra para você. Muito boa noite a todos. Bom, então, falar do perdão é um tema que a maioria das pessoas fala, poxa, mas eu já fui em palestras que me falaram do perdão, eu já sei que tem que perdoar, de novo eu vou ouvir falar do perdão. O interessante desse livro é que ele foca o perdão de uma forma um pouco diferente. Ele pinça aspectos do perdão que muitas vezes a gente passa e não percebe. E é interessante, nós como aprendizes do Evangelho, na labuta do dia a dia, entender aspectos da nossa vida, porque muitas das vezes nós temos, às vezes, a aparente certeza de que estamos caminhando bem, tranquilo e equilibrados, e na verdade estamos concomitantemente errando ali, sem perceber. E é para esses casos em que o Espírito nos levanta a bandeira da atenção. Olha, presta atenção na vida, presta atenção na atitude, porque muitas vezes nós, apesar de estarmos achando que estamos no bom caminho, ainda assim continuamos errando. Mas errar, é bom que saibamos, faz parte da vida. Faz parte da vida errar. E a gente tem que entender que até esses erros têm que também ser assumidos e perdoados por nós mesmos. E dentro do foco do perdão, nós vamos entender que ali o Espírito, quando passa a descrição, fala do perdão no sentido muito pessoal, muito nosso. Nós em relação ao mundo, nós em relação às pessoas à nossa volta, nós em relação às nossas atividades. Porque muitas das vezes, não vamos falar do perdão exterior, e nem daquele que nos fez mal, mas vamos falar de nós. Nós nos perdoarmos, nos sentirmos em nós, a condição e a necessidade de poder trabalhar em nós essa transformação. Esse está uma grande dificuldade. Por quê? Porque dentro do aspecto do auto-perdão, muitas das vezes nós temos uma facilidade de falar de boca para fora, não, eu perdoei, já foi.
A dificuldade de perdoar ou de passar adiante o bom sentimento começa em nós. Muitas das vezes, nós não perdoamos atitudes mínimas nossas. Nós, muitas vezes, fazemos coisas erradas. E a psicanálise está aí para provar isso, porque nos dias de hoje, sabemos que o grande mal da humanidade é a depressão. Alguém já se perguntou por que tanta gente anda em depressão? A depressão é causada muitas vezes por coisas que vêm da infância, muitas vezes são trabalhados na nossa vida diária, são coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes ações nossas que nós fazemos de errado com companheiros nossos, não perdoando, não sentindo que houve necessidade sequer de prestar atenção nisso, e ações essas que têm, dentro do sentido mais interior nosso, vão gerando em nós coisas e condições que nos impedem muitas vezes de andar para frente. Exemplo claro, muitas das vezes na nossa casa nós somos agressivos com o pai ou com a mãe. Um exemplo, não é preciso que sejamos, mas digamos que seja o caso. O que acontece? Naquele momento que somos explosivos, o nosso consciente muitas vezes sabe que a gente está errado. O nosso inconsciente grava a ação. Mas não é muitas vezes na nossa casa que a gente tem percepção do erro. É no trabalho, é no meio dos amigos, porque muitas das vezes o nosso inconsciente, sabendo do erro que cometemos diariamente, seria esse um ato, nós muitas vezes não damos muito certo no emprego, nos damos muito certo com o namorado, com o marido, porque nos sabotamos. Nós nos sabotamos, sim, por falta de auto-perdão. Porque quando fazemos coisas erradas, nós não percebemos muitas vezes que nós estamos gravando para nós mesmos, preciso sofrer porque eu estou agindo errado. E é isso que acontece na nossa vida. Então vemos muitas vezes, na vida diária, por exemplo, pessoas que não têm sucesso profissional. Se a gente olhar muitas vezes, mas vejo amigos meus que estão conseguindo ter evolução financeira, viver melhor, conseguir conquistas profissionais e financeiras, e nós? O que acontece é que nossa atitude íntima de falta de perdão por agirmos errado, ou na nossa casa, ou com nossos amigos, ou mesmo tendo vantagem no dia a dia e achamos que é só nós é que sabemos disso, nós inconscientemente nos sabotamos em coisas que queremos que dê certo. Então somos nós nos puxando para trás constantemente por falta de auto-perdão. E não é só no trabalho. Muitas vezes casamentos que não dão certo. Vamos sabotando as atitudes. Por exemplo, a esposa não gosta de determinadas atitudes nossas e a gente insiste inconscientemente naquela atitude até que o casamento degringola. Por quê? Porque nós não olhamos para nós mesmos. Nossa atitude íntima, nosso conhecimento pessoal, a falta de nós assumirmos, por exemplo, erros diários, percebemos em nós que a gente erra muito e se perdoar. Isso é importante, se perdoar. Porque a gente não consegue andar para frente sem se perdoar. A gente, quando age errado, briguei com a minha esposa de novo. Se a gente não parar aquele momento e falar, bom, eu pretendo mudar minha atitude, começar a refletir sobre o ato do ato em si, a briga ou a discussão. Briguei com a minha mãe, discuti com o meu filho, não importa o que seja. A gente tem que olhar aquilo como uma ação pessoal. Olhar para dentro de nós, buscar em nós o que levou aquilo a acontecer, porque se acontece com muita constância, é porque existe algo errado em nós. Muitas vezes nós jogamos para fora isso. O errado é o marido, porque ele erra ali, o errado é a esposa, porque ela faz aquilo lá, o errado é o filho, o errado é a mãe. Nós exteriorizamos aquilo que está em nós. Uma coisa interessante, porque se aquilo acontece constantemente na nossa vida, é porque a vida está nos mostrando que ali a gente precisa mudar. E quando a gente passa por cima disso, atropela essa ação, nós nos sabotamos na vida. E a gente se sabota no namoro, se sabota no trabalho, se sabota em qualquer coisa que acontece na nossa vida, porque a gente não observa a vida. Lá Sócrates, quando falava conhece-te a ti mesmo, nós mudamos o tema para perdoe-se também a si mesmo. Mas para se perdoar é melhor se conhecer. Porque não adianta, eu me desculpo de tudo que eu fiz. Isso não funciona, não é assim que funciona. Nós temos que começar a perceber a vida na vida. Perceber o ato no ato. Não é
Ah, eu acho que eu fiz algo errado. Não, perceber que está fazendo algo errado, perceber que numa fila do banco estou irritado. Por que eu me irrito na fila do banco? Não é porque muitas vezes nós temos a grata satisfação de estar irritado em qualquer lugar, né? E a gente se irrita e acha que é a coisa mais normal do mundo. Não é. Não é normal se irritar, não é normal explodir, não é normal achar ruim. Não é, são atos anormais, mas estão presentes em nós. É o nosso inconsciente nos avisando que algo está errado naquele momento, naquela atitude nossa. E às vezes, nós muitas vezes não percebemos isso. Preferimos achar apenas que estamos irritados e acabou. Só que a irritação nada mais é do que um aviso do inconsciente. Olha, está agindo errado, está acontecendo algo errado. Por exemplo, chegamos em casa e começamos a nos irritar por nada. Algo está errado. É o nosso inconsciente constantemente nos avisando que tem atitude errada, que constantemente fazemos, não percebemos, e a irritação vem como um aviso interior de que aquilo precisa mudar. Se a gente atropela esses avisos, a gente acaba se irritando. Então alguém em casa fala alguma coisa, a gente já está irritado, explode, e aí vamos. E a gente trabalha a explosão e não o motivo inicial, a irritação. E a falta de perdão caminha para isso. A gente tem que perceber nossas atitudes. Enquanto não percebemos nós na vida, orai e vigiai, enquanto na vida, não adianta nós passarmos pela vida sem percebermos ela, nós não vamos mudar e nem se perdoar. A gente sequer vai perceber que precisa de perdão. E casos graves acontecem por falta de auto-perdão. Exemplo claro. Por nós não olharmos para dentro de nós, não curarmos-nos de más atitudes, nós vamos também nos sabotando na saúde. Então as doenças que acontecem a todo momento também é falta de auto-perdão, sim. E nós vamos então deteriorando o corpo e a saúde, tendo problemas de todo tipo, porque nós não conseguimos sequer nos autoconhecer, perceber em nós as más atitudes. E o livro vai além, né? Nesse livro, o autor espiritual então comenta: com o auto-perdão, nós conseguimos exercer, inclusive, as capacidades psíquicas, psicológicas, que elas crescem. Nós começamos a perceber melhor o mundo à nossa volta. Interessante isso. Porque se a gente começa a se auto-perdoar com o autoconhecimento, nós começamos a perceber e vivenciar melhor o mundo, as pessoas à nossa volta. Começamos a perceber que quando alguém está perto de nós, a gente não se sente bem, porque não é a pessoa, somos nós. Porque a gente tem um costume de achar também que, mas eu entrei no lugar, a energia não estava boa. A energia dela, a energia dele, a energia do lugar. E a nossa? Será que a nossa está sempre tão boa assim? Então nós temos que olhar para nós, sempre. O parâmetro principal somos nós, sempre. Se a gente usar isso como parâmetro, nós não vamos errar nunca. Enquanto a gente achar que o parâmetro é o outro, a outra, a casa do outro, nós sempre vamos estar atirando fora do alvo. O alvo é principal, nós estamos na vida para nos melhorar. Concomitantemente, ou com certeza, quando a gente se melhora, nossas atitudes, nossos atos, nossa condição amorosa melhora. Olha que maravilha. Quando nós nos melhoramos, as pessoas à nossa volta melhoram. Quando alguém melhora na escala evolutiva, automaticamente as pessoas à sua volta também melhoram. E aí nós temos que olhar a nossa vida nesse sentido, quando na nossa vida só vemos problemas no trabalho, problemas na família, é porque não estamos no caminho evolutivo. É uma verdade isso. Quando só tem confusão, é porque nós estamos tão atulhados na confusão que não paramos para nos melhorar a nossa ação, melhorar a nossa atitude. Provavelmente, quando estamos no meio dessa confusão, nós estamos atirando para todo lado e achando culpado para tudo. Todo mundo à nossa volta é culpado de alguma coisa que não deu errado na minha vida. E é legal porque a psicologia moderna é boa, né? Toda pessoa que for fazer psicanálise vai perceber que o psicólogo vai virar e falar: não, é porque o seu pai te sabotou, a sua mãe te sabotou. E a gente, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, independente da criação,
do pai ou da mãe, temos responsabilidade. Não nascemos na família à toa, não crescemos ali à toa, não passamos por privações à toa. São tudo necessidades espirituais. E na vida acontece a mesma coisa. Quando falhamos em determinadas coisas, a vida nos impulsiona para as escolas. Que escola? É os amigos que provavelmente não são tão amigos, que vão fazer com que a gente se irrite, ou vão levar da nossa vida coisas que são importantes para nós. Por quê? Porque nós nos deixamos levar, não mudamos a vibração exterior e nem interior. Nós temos então que pensar e perceber que a vida é uma grande escola, uma baita oportunidade de melhora. E nessa escola, todos nós somos alunos. Não tem ninguém nessa vida melhor que ninguém. E aí é bom, porque a gente não tem que sentir inveja de ninguém. Está todo mundo no banco escolar aqui. Todo mundo é igual. A pessoa que tem muito dinheiro, a pessoa que não tem dinheiro nenhum. Nessa escala, a gente pode estar nesse meio termo, nós somos todos iguais perante a providência divina. Todos. Ah, mas eu tenho diploma, não importa? Eu não tenho diploma nenhum, não importa. Como espíritos, somos exatamente iguais. Em Marcos, lá, 16 a 22, Mateus, desculpem, tem uma passagem que Jesus até comenta sobre o perdão, e ele se aprofunda um pouco mais nesse sentido, dizendo que todo aquele que tiver alguma coisa com o irmão, vá primeiro nele. Então vamos entender também aquele perdão do sentido de alguém nos fez mal. Alguém fez algo que eu não gostei. Não vá falar para os outros. Jesus ensinou lá no Evangelho. Vá primeiro ter com seu irmão. Primeiro com ele. E se ele te escutar, você ganhou o céu. O que Jesus quis dizer com isso? Um pouco mais para frente, nós vamos ler lá em Mateus também, que Jesus fala, porque tudo que se liga na terra se liga no céu. E tudo que se desliga na terra se desliga no céu. Isso é de uma importância tremenda quando Jesus fala isso. Porque ele ainda comenta. Mas se ele não te ouvir, então chame outras pessoas. Por quê? Porque se a pessoa está errada, chame as pessoas que estão vendo o erro. Para que a pessoa perceba o erro. Aí sim, chame todo mundo e fala, olha, vamos ajudá-lo. Não é para espalhar, olha, não confia nele, não é isso. Chamar as pessoas para que melhore e ajude aquela pessoa que está precisando. E se mesmo assim, essa pessoa que fez o mal, ou que faz, ou que não percebe o que está fazendo, não fizer nada, vá à igreja. Quando ele fala isso, ou seja, vá à sociedade, vá aos grupos que estão envolvidos, que conhecem de alguma forma essa pessoa, e esclareça. Por quê? Não somos coniventes com o mal. O que é isso? Muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, as pessoas que veem algo muito ruim acontecer, mas é que a gente é cristão, a gente é espírita, então a gente perdoa. Perdoar é não querer o mal da pessoa. Ser conivente com o mal que a pessoa faz é errar tanto quanto ela. Então pessoas, e nós estamos numa sociedade que tem que ser justas. Se fez o mal para nós, e Jesus lá atrás falou, olha, conversa com a pessoa, e a pessoa continua fazendo mal, não sei para nós ou para outras pessoas, chame as pessoas que ela conhece para esclarecê-la. Se não puder, vá ao jornal e à revista, porque senão ela vai continuar fazendo mal para todo mundo. Jesus estava ensinando ali, olha, perdoa, mas não seja conivente com a maldade. Não seja conivente com o mal, porque senão ele se alastra. E a culpa também vai ser nossa. Ah não, é que eu perdoei, ele me fez o mal, mas eu poderia ter denunciado, mas eu achei que está no Evangelho. Perdoa, não queira o mal, mas não deixa o mal se alastrar. E aí, Pedro, escutando essa conversa lá, continua lá em Mateus, chega para Jesus e fala, e Pedro, a rocha, era muito duro, né? Ele não gostava muito dessa história de perdoar, eu vou ficar perdoando todo mundo. Então Pedro, ele preparou uma boa, né? Porque o que acontece? Entre os hebreus, existe os números 1, 3, 5, 7. E 7 é o número máximo, é o número da perfeição. Ninguém, por exemplo, quando alguém queria falar que eu posso fazer no máximo 7 coisas maravilhosas, são 7 as maravilhas do mundo. Então, as pessoas tendem, lá era um costume, de que não poderia existir nada além de 7, do número 7. Pedro, muito esperto, chegou para Jesus, então eu tenho que perdoar aquele que me fez mal 7 vezes.
Ele tentou pegar Jesus nessa, né? Tipo, ele não vai falar para eu perdoar mais de 7, porque 7 é o número perfeito. E Jesus, vendo a intenção de Pedro, não só 7, Pedro, 7 vezes 70. Ou seja, Jesus não mudou o número perfeito, ele até multiplicou ele, para Pedro perceber que tem que perdoar sempre, constantemente. Perdoar é um exercício constante. Pequenas faltas de perdão também, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós vamos, muitas vezes, nós nos preocupamos com os grandes perdões, né? Alguém me fez um grande mal e eu vou me dispor a perdoar a pessoa. E os pequenos, as pequenas rusgas, será que a gente trabalha isso no dia a dia? Um colega do escritório que é meio grosso conosco, a gente perdoa porque é o jeito dele. A nossa esposa, quando insistentemente faz exatamente aquilo que nos irrita, a gente perdoa. Nosso marido, o nosso filho que insiste em fazer exatamente o mesmo problema, ou seja, insiste na mesma malcriação ali, a gente perdoa. Quando falamos isso, são pequenos perdões, são aquelas coisinhas que nós vamos guardando, não foi, e guardamos. Um dia o copo enche. Quando o copo enche, a culpa é de quem? Da pessoa que inconscientemente faz aquilo, muitas vezes não faz por mal, porque está dentro das condições e características da pessoa agir daquela forma. Não é, nós não impomos a mudança, mas a gente quer que mude. E muitas vezes a pessoa inconscientemente continua com o ato, não por maldade, porque é da natureza da pessoa. É interessante porque quando as pessoas estão apaixonadas, a pessoa pode fazer tudo errado, a gente não vê nada. É verdade, a paixão cega. Nós apenas vemos a pessoa, queremos estar com a pessoa, a troca tem que ser constante. Quando a pessoa está longe, a gente falta morrer. E quando vai viver junto em casa, aí acaba a paixão, né? A paixão dura mais ou menos 1 ano e 4 meses, segundo os cálculos. Depois de 1 ano e 4 meses, a gente começa a ver defeito nas pessoas. Mas não pensei que ele usava... cueca de bolinha. Meu Deus do céu. E usa. E nos irrita. E que a gente vai fazer? Mas, no entanto, fazia parte da transformação da pessoa. E nós, e aí nós vamos falar sempre de nós, porque nós somos o objetivo principal, não é o outro. Nós queremos que o outro mude. Nós queremos que o outro haja da forma que nós queremos agir. E é gozado porque nós somos o padrão. Então a gente quer pegar aquele padrão que está em nós e colocar na pessoa, forçá-la a ser daquela forma. Porque se ela não for, a gente não gosta. E a gente não perdoa. Então perdoar passa pelo caminho de aceitação. Mas fulano não quer saber de fazer determinadas coisas. Tá bom, mas não está com ele? Vai aceitar? Mas aquele meu amigo sempre age do mesmo jeito. Mas não é seu amigo? Age errado? Está fazendo mal? Vamos lá em Jesus. Se ele estiver fazendo mal, fala com ele. Se ele continuar fazendo mal, chame as pessoas. E se ele persistir, chame a sociedade. Tá claro. Se ele não faz o mal, então por que nos irrita as ações? São as pequenas faltas de perdões que geram grandes discussões, grandes brigas. E nós vemos que na sociedade nós vivemos assim, no talo, né, que falam, porque quando está todo mundo no trânsito, o trânsito é um termômetro natural da condição humana, porque a pessoa se irrita com uma facilidade tremenda, porque ela não quer dar o lugar para que ele quer passar, quer chegar antes do outro, e muitas das vezes nós temos que ver também o trânsito é um termômetro divino, porque se estamos com muita pressa e aparece um carro nos segurando, às vezes é Deus falando, calma, vai com calma. Pisa menos, porque pode causar um acidente. E nós não percebemos essas sacadas divinas. Porque o divino acontece a todo momento na nossa vida. A gente só tem que abrir o olho, os ouvidos, para perceber isso. E Jesus, então, depois que ensina Pedro, fala a lição lá. No sentido de, olha, tudo que se liga na terra, se liga no céu. Tudo que se desliga da terra, se desliga do céu. O que ele quis dizer com isso? É muito simples. Alguém que eu tive um problema muito sério, eu não perdoei, se ligou no céu.
A ligação é divina, não se faz. Eu só consigo. E ele não falou, tudo que se liga aqui a gente desliga lá, não. Ele falou, o que se desliga da terra se desliga do céu. O que se liga na terra, ou seja, encarnados, se liga no céu. Vou ter que voltar. Se eu não refizer isto, se eu não ter com a pessoa, se eu não me modificar, a ligação continua no céu. Vou voltar outras encarnações, vou ter que passar por isso? Vou. Até desligar na terra. Porque quando desligar isso na terra é que se desliga no céu. Lá atrás Jesus então nos ensinou, vá então e peça perdão pelos seus pecados e perdoa também. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade também de perdoar porque a gente não se perdoa. Então o caminho é esse. Olhar para dentro de nós, começar a perceber nossas atitudes, pequenas rusgas do dia a dia, muitas vezes são avisos para o nosso interior. O que está acontecendo comigo? Por que naquele momento eu estou irritado? Não é porque alguém gritou, mas alguém gritou, notem, alguém gritou e me irritou. Então eu estou irritado, mas poderia estar numa outra situação que se alguém gritasse eu não ia sentir nada. Então se aquilo me aferiu, se aquilo está me fazendo mal, eu tenho que perceber em mim então o que acontece de errado. Isso é transformação, isso é elevação espiritual. Quando falamos em caminhar, na caminhada divina, no sentido de orar e vigiai, é orai durante o dia e a noite, vigiai durante o dia e a noite, no trabalho, na rua, na avenida, no centro espírita, em casa, na janta, orando, percebendo e perdoando constantemente. Essa é a chave. Quando a gente aprender a perdoar constantemente, a gente não vai se irritar mais. Quando a gente perdoar constantemente, a gente não vai ter mais problema, não vai arrastar aqueles problemas que vão gerar problemas na amizade, na família, no casamento, no trabalho. Porque normalmente somos nós, acumulando pequenas dívidas, acumulando pequenas rusgas, não perdoando pequenas coisas que a pessoa faz que poderíamos ali deixar para lá. E acumula, o caminhão enche, e quando fica muito grande, aí a gente acha que não deve perdoar mesmo, porque a pessoa, afinal de contas, esses anos todos, o que eu engoli? Notem que quando ouvimos isso é porque a pessoa deixou passar anos e anos engolindo pequenas doses, até que chegou um momento final em que a dose já não cabia mais no caminhão. A pessoa explode, sente-se no direito de, e às vezes transforma a vida da outra pessoa no inferno. Porque nós temos que perceber que nós, enquanto seres humanos, nós estamos aprendendo uns com os outros. Não existe ninguém perfeito. Na nossa vida do trabalho, em todo momento a gente está aprendendo. Vamos então perceber melhor a vida. A lição dessa noite é justamente para isso. O auto-perdão, perdoar a nós mesmos, parte da premissa de começarmos a perceber a vida. No momento em que estamos percebendo, estamos nos auto-perdoando. Estamos percebendo, no momento que acontece algo, naquele momento a gente já perdoa. No momento em que nosso sentimento já não está tão bom, a gente começa a transformar. São percepções dessas que geram em nós, aí sim, a transformação para o divino. Muita paz a todos. Agora é o momento de alguns questionamentos sobre aquilo que ele expôs, né? Alguma pergunta? Tá todo mundo. Um de cada vez. Pode fazer fila, não tem problema. Pega a senha com a Sandra para poder fazer uma pergunta, um questionamento. Você viu? Aproveita, me perdoa sempre, porque já pensou? Você tem que reencarnar. Mais? Você tem que reencarnar e ligar comigo na terra e lá no céu. Fria, hein? É fria. Então me perdoe, hein? Se desliga logo daqui para se desligar lá e tá livre já. E aí, meus lindos? Falem sempre no microfone que vocês quiserem falar, tá, queridos? Porque as pessoinhas lá estão nos ouvindo, tá? Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, né? Para muitas pessoas, o auto-perdão é muito mais difícil do que perdoar o outro, né?
Às vezes a pessoa consegue fácil perdoar os outros, mas não se auto-perdoa, né? Tocou um assunto importantíssimo. Isso é tão verdade que, note, como a gente precisa da aprovação do outro. Isso é falta de auto-perdão também. Quando o chefe precisa falar que eu fiz um bom trabalho, quando o marido precisa falar que a mulher fez uma boa comida, porque senão aquilo... Ou quando a mulher tem que falar para a esposa algo, porque senão... Olha como a gente não se perdoa. A gente pede, pelo amor de Deus, para o outro nos perdoar com elogio. Então a gente tem que começar a se valorizar também. É isso. Mas... Pera. Just a moment. Chega aí. Pode falar assim. Oi, boa noite. Isso. Por exemplo, porque às vezes a gente tem a intenção de perdoar, a gente perdoa, mas a gente continua... Não sei, eu acho que é um perdão falso, né? Porque a gente fica com aquele negócio martirizando, a situação fica martirizando. Isso quando é você vê a pessoa, você continua... É que acontece o seguinte, tem uma psicóloga, Ana Cassartia, que o Divaldo Franco até comenta muito sobre ela, e ela falou uma coisa interessante sobre o perdão. Na verdade, o perdão é sentimental. O que acontece? Nosso cérebro, ele capta som, imagem, cheiro, sentimento, tudo. O nosso cérebro é muito mais tem muito mais capacidade do que a gente imagina. Então, quando alguém faz algo ruim pra gente, a gente fotografa um momento, o que a gente sentiu, o que a gente estava vestido, o que a pessoa estava falando, gravou. Aquele momento foi gravado, todo o ambiente foi gravado no cérebro. Cada vez que a gente volta no momento, volta a situação inteira, porque é uma fotografia do momento. O que acontece? Quando alguém nos faz mal, é sentimental. Nós sentimos. Perdoar não é morrer o sentimento. Isso não acontece. Não existe milagre nesse sentido. Porque perdoar, a gente fica achando que então eu vou voltar a amar a pessoa. Não tem como fazer isso da noite para o dia. Isso tem que ser trabalhado. Perdoar tem que ser mental. Nós temos que, primeiro, parar de voltar na situação, porque se a gente não volta... Vamos falar um pouco de espíritos obsessores, a Sandra é craque nisso. Os obsessores ficam 200, 300 anos esperando a pessoa reencarnar, porque ela continua lembrando do que a pessoa fez. Isso não tem tempo. Falta de perdão é justamente ficar voltando no momento de alguém... do que alguém nos fez e ficar rememorando isso. A gente não vai perdoar nunca. Então, ir para frente, tentar, e aí sim, fazer um trabalho interior de parar de voltar na situação. E aí a gente começa a perdoar. É lógico que depois de um tempo o sentimento muda, mas não existe milagre, não. Exato. Isso, está gravado ali, exatamente. Fica aí, tem mais tempo ainda. E aí, queridos? Perdão, auto-perdão, olha, auto-perdão é coisa séria, né? Não é perdoar as coisas. Então vamos. Jurinho. Bom, Serginho. Bom. Escuta aí, quando a pessoa fica com aquela mágoa represada também, né? Essa mágoa, às vezes a pessoa esquece, mas isso quando fica represada, isso pode atravessar a outra dimensão e continua, essas coisas ficam acobertadas na nossa consciência, na nossa memória. Como é que a gente vai lidar com isso aí? Aquela criatura que amanhã pode ser o nosso obsessor ou nós os dela, principalmente quando estão fora da vida material, né? Exatamente. E falaram para a gente acertar logo as contas com o nosso adversário quando estivesse a caminho, com o nosso irmão, para evitar esse problema todo. Então, eu acho que também a mágoa é uma coisa que fica represada, às vezes a pessoa de repente ela aflora e a pessoa, né? Exato. Isso é um grande problema. A mágoa, quer dizer, mágoa também é falta de perdão, né? Água, ou seja, a água interior minha está turva. Uma água interior, então eu não perdoo. Mas o que acontece? Imaginem se a pessoa veio e se desculpou. Ou realmente ela pediu perdão e a gente continuou magoado. Mas eu perdoo, mas Deus não, quer dizer, perdoei coisa nenhuma, né? Eu perdoo, mas não esqueço nunca. Mas o que acontece nesse momento? Ou pode acontecer com a gente. De repente, fizemos, e é normal, a gente erra. Fizemos algo ruim, vamos lá pedir perdão para a pessoa, porque a gente se arrependeu. Isso também é normal. E a pessoa pode também não nos perdoar.
Jesus falou, ligou com o céu. Quando nós realmente nos arrependemos, o nosso compromisso é com o divino, já não é mais com o indivíduo. Se o indivíduo não nos perdoa, ele vai responder por isso. Se nós continuamos magoados e a pessoa se arrependeu, ela vai continuar o caminho dela de ascensão. A gente é que vai sofrer as consequências da nossa mágoa. Então, é que a gente fala, né, do perdão, o auto-perdão, o perdão para outra pessoa. A gente tem que deixar trabalhar esse perdão dentro da gente, porque é fácil falar, vai lá e perdoa teu irmão. Não é fácil. É a coisa mais difícil que tem. Então, você tem que trabalhar com essa situação, deixar ela sentar dentro de você, saber o porquê que aquele teu irmão fez uma maldade com você naquele instante, entender o momento que ele estava passando, e aí a gente vai compreendendo. E com o passar dos dias, as coisas ficam mais fáceis. Aí sim a gente se libera. Sai aquela coisa ruim da gente, então você está se perdoando e está perdoando aquele teu irmão também. É a coisa mais difícil que tem. Mas a gente trabalha. Eu trabalhei desse jeito por algum tempo e me ajudou bastante. Então eu estou falando de cadeira aqui, tá? Não é em relação a outras amigas, companheiras que estão com a gente. Então, eu com certeza, a gente passou por um momento de dor naquele instante, é uma dor que, de repente, fazia parte desse meu aprendizado, de modificar um pouco o meu orgulho, de deixar um pouco ser mais humilde, né? Mas, naquele momento, a gente fica com raiva, porque é normal ser humano. Então, é isso que o ser humano precisa entender. Nós temos reações com raiva, com dor, com tristeza. Mas deixando passar os dias, não deixando alimentar aquela coisa ruim, as coisas ficam fáceis. Exatamente. Aí consegue se liberar. Então você tira dentro de você e a coisa melhor que tem do mundo é você se respirar e falar, não tem mais nada. Exato. Isso é o perdão real. Você saiu de lá de dentro, né? Eu te perdoo, meu irmão, mas está com uma raiva danada dele. Então não está certo. Não, um caso que a gente pode citar, que até o próprio Divaldo fala, foi que ele teve um ataque de angina por falta de perdão. A Joana chegou para ele e falou, a tua angina aí tá vindo porque você não perdoou. E eu, minha irmã? Palestrante espírita. Ali, ó. Humano. Esse é o bom, né? Perdoar mesmo que ela não peça perdão. Exatamente, porque o nosso compromisso é com o divino. Exatamente. A hora que você consegue se livrar dessa mágoa, você tira 10 quilos de peso. Isso. Então você se sente bem e, sei lá, parece que você está livre mesmo. Isso, é por isso que Jesus fala lá em Mateus, você ganha o céu. É como se você realmente ganhasse o céu naquele momento. O perdão na hora da morte, ele é válido. André Luiz, ele comenta o seguinte. A maioria dos seres humanos passam a vida inteira correndo atrás do carro novo, da casa, da esposa, do marido, do filho. E lá no final da vida começa a pensar na evolução espiritual. Lá quando está morrendo ali, aí lembra de Deus, né? Porque está morrendo, afinal de contas. E André Luiz fala, mesmo ali existe evolução, graças a Deus, né? Então, nesse momento final da vida, vale muito, porque é no momento em que a gente está ascendendo. Oi? Exato. Jamais. A morte abreviada é pior. Exato. Emmanuel escreveu livros sobre isso, André Luiz escreveu, Chico escreveu vários livros falando exatamente sobre isto, não abreviar, deixa a natureza. E depois vem a melhora da morte, desliga o aparelho, a pessoa vai com uma facilidade. Nossa, aí melhor, ganha o céu, realmente. É isso, queridos. Um assunto importante para nós refletirmos, né? Mas não é para a gente deixar como um livro empoeirado na prateleira, né? Deixa amadurecer, isso é para a gente aplicar, né? As coisas que nós ouvimos é para nós deixarmos amadurecer em nós, para nós aplicarmos. Não é quando nós estamos dentro do centro espírita, não, é fora, onde o bicho pega a gente, né? Então é fora, quando a gente está em confronto, né? Com as pessoas com as quais nós temos que nos reajustarmos principalmente, né?
Então agora nós vamos nos preparar para as nossas vibrações. É o momento de nós tranquilizarmos os nossos corações. Nós vamos cerrar os nossos olhos, não por atitude mística, mas para que nós deixemos de lado as coisas mais materiais, para que nós nos concentremos em nós mesmos, sentindo, né, o nosso batimento cardíaco, sentindo o nosso pulso bater, sentindo o nosso corpo de um modo geral, né? Sentirmos a posse do corpo através desse nosso espírito, que a bondade de Deus nos permitiu estarmos mais uma vez na existência, aprendendo, e todos os dias a vida nos oferece a oportunidade de novas lições. Basta que nós, como disse o Sérgio, que nós estejamos abertos a ouvir, a ver, a termos mais tranquilidade. É coisa tão difícil, mas é possível, através do exercício, do processo de educação, do esforço constante. E nós aqui nós vamos fazer o exercício da doação. É a doação dos nossos fluidos, do nosso sentimento. Isso vem com o nosso desejo, com a nossa vontade. Não é um ato mecânico, é um ato de amor. As nossas vibrações representam um ato de amor. A vibração é amar. E é isso que nós queremos nesse instante. Amparados pela espiritualidade superior, presentes na nossa casa, nós vamos levar os nossos pensamentos. Estamos unidos numa assembleia em que comungamos, nesse instante, as mesmas intenções e os mesmos desejos. De nos ajudarmos, mas nesse instante é de ajudar os nossos semelhantes. Nós não precisamos ir muito longe para ver a miséria, a fome, a violência, a tristeza, as injustiças sociais, as doenças e tantas outras dificuldades que afetam o nosso mundo próximo. Nós estamos ligados a essas coisas todos os dias, de um modo geral, o dia inteiro. E nós não podemos nos excluir da participação. Nós queríamos te agradecer, Senhor, antes de começarmos as nossas vibrações, porque temos mãos perfeitas. Temos os nossos corpos perfeitos, temos nossos olhos, temos a nossa integridade física. Quantos irmãos nossos caminham com aleijões, com doenças mentais e físicas. Então, Senhor, diante desta quase perfeição, nós te agradecemos tanto, Pai. E queríamos doar o nosso amor em favor daqueles que se arrastam nos hospitais, nas filas de todos os dias, fazer um tratamento terapêutico, tratamentos dolorosos, para prolongarem um pouco as suas vidas, para minimizarem as suas dores. E às vezes nós esquecemos, Pai, desta perfeição maravilhosa que é o nosso corpo físico. Por isso nós queríamos vibrar, Senhor, com todo o nosso amor, em favor dessas criaturas que se encontram nos hospitais, em seus lares, em centros de recuperação, e eles não são poucos, são milhares de seres humanos, Pai, que reencarnaram com dificuldades tão grandes, com dores tão profundas. Serão ensinamentos profundos para aqueles que aceitarem, mas independente dos ensinamentos, nós queremos vibrar, para que eles tenham uma noite mais serena, mais tranquila, com menos dores. Nós vibramos por isso, irmãos queridos. Usando o nosso melhor sentimento, nós lembramos das criaturas nas ruas. São tantos também, Pai. Pessoas sem os seus tetos, sem suas famílias, crianças sem os pais, crianças sendo violentadas, crianças sendo maltratadas, seres humanos dementados andando na rua, e muitas vezes são quase sempre muito maltratados, Pai, como se fossem seres à parte da criação, e são irmãos nossos, foram criados por vós como cada um de nós, para serem felizes, para crescerem, para evoluírem. Ninguém nasceu para ser mendigo, ninguém nasceu para ser bandido, ninguém nasceu para ser drogado. Nós queríamos vibrar, Pai, que a esperança possa estar com o nosso amor nesse instante, porque a nossa compreensão às vezes é tão pequena sobre fatos da vida ainda, Pai.
Nós queríamos que essas pessoas tivessem aliviado as suas noites, pudessem ter o alimento, o abrigo, o amparo, o remédio, o respeito e o amor. Nós não sabemos ainda os abismos profundos que separam o homem do amor, Pai. Mas nós queríamos vibrar, Senhor, porque desse momento onde as nossas percepções se abrem na ligação com a espiritualidade maior, nós conseguimos ver com mais clareza, Senhor. E nós sofremos muito por isso, Pai, porque são irmãozinhos nossos. E nós queríamos desejar o bem para eles, o mesmo que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para as pessoas que amamos. Nós vamos vibrar por isso, queridos. Nesse instante, nós gostaríamos de voltar os nossos pensamentos para milhões de irmãos nossos que se encontram nos hospitais. Não são poucos. Internados num corpo físico, internados nessa escola bendita, mas também um grande hospital, internados em corpos doentes. Quantos milhares de pessoas nesse exato instante estão nas vias públicas dentro de ambulâncias, ou estão em corredores frios de hospitais, muitas vezes sendo maltratados, porque não pagaram a previdência, ou porque não têm direito à assistência que todo ser humano deveria ter quando renasce nesse planeta. Mas nós vamos vibrar por eles, Pai, para que nos hospitais eles possam receber o tratamento necessário, o alívio e o atendimento mais humano por parte daqueles que recebem salários para fazer isso e não fazem mais que a obrigação. Mas nós vibramos por estes também, para que eles despertem para a realidade profissional daquilo que os envolve, tratando com mais carinho e amor aqueles que recebem, principalmente nos lugares públicos, Pai. Nós vamos vibrar por isso, irmãos. Nós vamos aproveitar esse instante, como eternos pedintes que somos, nós vamos direcionar as nossas vibrações para nossos lares, onde lá nós temos criaturas que amamos, muitas vezes com dificuldades. Nós queríamos elevar o nosso pensamento e pedir em favor destas criaturas irmãs nossas, que muitas vezes é o motivo de alguns de nós estar no centro na noite de hoje. Aquele filho com dificuldade, aquele irmão, aquele parente, enfim, aquela criatura que nós queremos desejar o bem de todo o nosso coração. Nós vamos pensar nessa pessoa, neste instante. Nós vamos envolvê-la nessas vibrações de amor. A espiritualidade superior está presente conosco. Jesus nos enviou esses espíritos bondosos. E eles estão com esta pessoa. Vamos abraçar esta pessoa, envolver esta pessoa, falar do nosso amor por ela, mesmo que nós tenhamos dificuldades. Viva, querido. Seja feliz. Eu te amo muito. Eu desejo bem para você neste abraço que eu estou te dando. Estou achando que você não está sentindo, mas você vai sentir. Que eu quero desejar o bem a você. Eu quero que você se recupere. Eu quero que você esteja bem. Eu quero que você seja feliz. De volta a esse ambiente, para encerrarmos nossas vibrações, nós lembramos daqueles irmãozinhos nossos que aqui estão, nas galerias, porque esse centro se expande. A expansibilidade fluídica é grande. A nossa sala é bem maior do que esta física que nós aqui vemos. E nós temos irmãozinhos aqui em macas, em cadeiras de roda. A grande maioria deles são jovens, que partiram de modo difícil desse mundo, de forma de overdoses, drogas, acidentes em função das drogas, e eles estão aqui. Nós temos que vê-los como filhos nossos e abraçá-los através das nossas vibrações, pedindo ao Pai que os ilumine, pedindo ao Pai que esses nossos fluidos possam cicatrizar feridas profundas que ainda muitos deles carregam, e que eles possam ser abençoados nesse instante, como nós gostaríamos de abençoar um filho muito querido de cada um de nós. Vamos vibrar por isso, meus irmãos. Assim, queridos, sentindo na bondade de Deus, na grandeza do ambiente, a espiritualidade superior nos brinda com essa pequena chuva de luz multicolorida. São como pequena chuva que cai sobre nós aqui neste momento, fortalecendo-nos o coração. Ajuda-nos, Pai, a guardar dentro de nós
esses fluidos de paz e harmonia que esses irmãos espargem sobre nós nesse instante. E que nós tenhamos uma semana de muito trabalho, de muita prosperidade, de muita paz e alegria. E a despeito de todos os problemas que enfrentemos, onde nós estivermos, que nós tenhamos a certeza de que Deus está sempre conosco. Graças a Deus, Pai. Vamos voltando à sala, reabrindo nossos olhos e mantendo o silêncio desta sala, porque nós vamos continuar os nossos trabalhos com os passes que vão continuar. Viu? Muita paz a todos.